de Jesus. Amém. A paz, irmãos, bom dia. Pode sentar. Como é bom nós estarmos aqui. É tão bom a gente louvar juntos. Estava vendo ali o Francisco ministrando, a Renata, todos ali adorando, e eu fiquei pensando no presente que nós recebemos de ter essa família aqui com a gente, receber tantas pessoas especiais, né? Deus, foi na época da pandemia, Deus nos trouxe pessoas tão especiais para a gente poder estar servindo ao Senhor juntos, e eu louvo a Deus pela vida desses irmãos, e tantos que Deus tem nos abençoado. É muito bom a gente estar aqui nessa manhã, juntos, para a gente cear, a última Santa Ceia do ano, apesar que quinta-feira nós estaremos ministrando novamente, para aqueles que não puderam, e para aqueles que quiserem, né? A gente não tem, você não tem esse impedimento, não, você pode cear hoje, pode cear quinta-feira, é bênção. E hoje eu queria, antes da gente cear, depois a gente vai estar almoçando, antes da gente ter esse momento de comunhão, onde você pode, se você for almoçar aqui, é você aproveitar para colocar o papo em dia, para conversar um pouquinho e para agradecer. Nós estamos com o coração grato por chegar até o mês de dezembro, né, e a gente poder estar aqui, podendo servir a Deus. Então, uma gratidão muito grande. Então, eu queria trazer uma palavra que tivesse a ver com essa época do ano, onde a gente chega aí já cansado. Eu sinto já cansaço. Vai chegando no final do ano, a gente já vai... muita coisa acumulada, né? E aí é um momento também de muita reflexão. Então, eu queria trazer uma palavra de ânimo para nós. Então, abre sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 1. É um texto que a gente sempre está comentando aqui. Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Obrigado. Josué 1, do 1 ao 9. Texto muito conhecido. Aí diz assim, acho que a minha versão é NVI. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrate, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Esse texto aí é incrível. Você pode falar assim para você, coloca a mão no teu coração, né, e diz para você como se o Deus estivesse falando para você: seja forte e corajoso. Amém? Você pode falar para você, coloca: seja forte e corajoso. E agora você vai profetizar aí para quem está perto de você. Olha para essa pessoa e fala: seja forte e corajoso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, imagina você, quando a gente olha para esse texto, você pega aqui comigo, versículos 6, 7 e 9. No versículo 6, ele diz: seja forte
e corajoso. No versículo 7, somente seja forte e muito corajoso. No 9, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Quando você pega só isso aqui, você já chega à conclusão seguinte: tem alguma coisa acontecendo dentro do coração de Josué. Deus sonda os corações, Deus está falando com Josué. Havia algo acontecendo dentro de Josué. E eu fico imaginando o que estava acontecendo dentro de Josué. Vamos nos colocar, vamos nos transportar ao coração de Josué. Vamos fazer isso, né? Mariana, Sarinha, quem é adolescente aqui pode acompanhar a gente, pensar junto com a gente, né? Sarinha está aí? Ah, não está aí, ó. Falei o nome de Sarinha, porque eu amo muito, né? Mas a gente pode acompanhar junto aqui. Não importa a idade, né? Você consegue entender. O que você tem que fazer aqui agora? Você se transportar para o sentimento de Josué. Olha o que diz no versículo aqui 2. Meu servo Moisés está morto. Olha que frase forte. Pronto, é só isso. Meu servo, é só isso tudo. Meu servo Moisés está morto. Por que isso? Porque Moisés, ele subiu ao monte e ficou todo mundo ali sem saber o que aconteceu. O que aconteceu? Eu ouvi falar que ele iria morrer. Não foi uma morte como a morte de alguém que ficou doente. Alguém que está doente, vai ficando ali mais doente, mais debilitado e morreu. Não, a morte de Moisés não foi muito assim, não. Foi uma coisa assim entre ele e Deus. Tanto que ele foi enterrado por Deus. Deus que o sepultou. Foi um velório ali só Deus e Moisés. O corpo dele ali enterrou. Até hoje, diz a Bíblia, ninguém sabe onde Moisés foi enterrado. Talvez para evitar peregrinação, idolatria, ninguém sabe. Então, a morte de Moisés foi diferente. Ele sobe um monte, o povo está lá esperando, aguardando. Ele é o grande líder que tirou o povo do Egito. Então, estava todo mundo ali naquela expectativa e esperando, estamos parados. Gente, quando há algo desse tipo, quando há uma situação onde um líder, ainda mais um líder desse tipo, trazendo um povo que ficou tanto tempo sem identidade, sem referência, escravizado, sabe, recebendo alimentação na mão, sem nenhum tipo de ação deles, a não ser escravidão, mas eles recebiam alimentação simplesmente assim e trabalhavam muito, não tinham aquela coisa de plantar, dessa coisa não, individual, pessoal. Eles eram pessoas que não tinham identidade ainda. E agora que a coisa começa a se formar, quem é essa pessoa que traz de volta e começa a trabalhar a identidade do povo de Israel? Moisés. Deus o levanta para isso. Então Moisés é levantado para essa tarefa, de tirar do Egito, de falar, olha, vocês têm que ter uma pátria, vocês têm que ter uma bandeira, vocês têm o seu Deus, vocês não são egípcios. Vocês viveram no Egito, mas não são egípcios. Vocês têm uma identidade, vocês têm promessa, vocês têm aliança. Lembra de Abraão, lembra de Isaac, lembra de Jacó. Ele começa a trazer essa identidade de volta. Agora imagina agora, cadê essa pessoa? Ela não desce do monte. E fica todo mundo parado. Talvez já olhando para Josué, esperando porque Josué estava se destacando. Josué estava acompanhando Moisés. Mas até então, nada. Chega uma hora que Deus chama Josué e diz, ei, Moisés, meu servo, está morto. Eu imagino, primeiro, ele vive o luto, porque Moisés era uma referência para ele, era alguém que o instruía, alguém que o ensinava, então ele já tem um baque do luto, e pior, imagina você viver o luto de uma pessoa tão importante na sua vida, e ainda você ter o desafio de se colocar no lugar dessa pessoa, substituir essa pessoa. Eu até esqueci de olhar, amor, os anos de ordenação. Eu fui ordenado no dia 9 de dezembro, agora eu esqueci o ano. Tem bastante tempo. E nessa caminhada eu não tive muita experiência de substituir pastores. Né? Mas eu tive com o pastor José Francisco, por exemplo, de ele ir para Alcântara e eu assumir a igreja. E é muito estranho isso, você ter uma pessoa tão atuante ali, acompanhando as pessoas, e você vira assim, há sempre a comparação.
Sempre as pessoas vão esperar de você a mesma coisa do outro. E eu lembro que a pastora Cátia Maria me chamou e falou assim, pastor Davi, não tente usar as roupas do pastor José Francisco. Como aquela fazendo uma alusão a Davi com a roupa do rei Saul, com a armadura do rei Saul. Ela falou assim, você tem sua própria roupa, você tem sua própria característica, você tem seu próprio chamado. Não tente buscar ou ser o que você não é. E às vezes as pessoas cobravam isso. Poxa, mas era assim, mas fazia assim. Né? Então, toda hora você tem que ficar vivendo essa luta em ser você mesmo. Agora imagina, vamos pegar agora esse ambiente onde essa pessoa que morreu, esse líder que morreu, é nada mais, nada menos do que Moisés. A gente viu agora, poxa gente, eu comprei uma blusa do Brasil, fui naquela loja, esqueci o nome, Saúde, comprei uma blusa verde, azul, bonita, Brasil, foi dia 18, a gente vai fazer o culto do Brasil, vai ser a final do meio-dia, a gente vai vir todo mundo de verde e amarelo, vai ser um culto lindo, né, da comemoração. Cadê? Está lá. Só que a blusa está com etiqueta. Aí eu vou ter que ir na loja e falar, olha, aconteceu um problema aí essa semana. Eu já estava ali. Agora, vocês viram essa situação do Portugal? Do cara que substitui Cristiano Ronaldo, garoto novo, e sai bem, faz gol. Caramba, isso é muito estranho, gente. Cristiano Ronaldo é uma pessoa, assim, um cara fora de série, um cara dedicado, uma pessoa que se entregou demais ao que faz, é uma pessoa que todo mundo fala disso, ele é muito aplicado no que ele faz. Agora imagina alguém se colocar ali, aí joga bem, mas agora tem um segundo jogo, e o gol não sai, e agora, bota o homem, assim, você estar no lugar de alguém é muito estranho. A comparação vem inevitavelmente. Agora imagina Moisés. Gente, Moisés, ele era filho adotivo de uma das pessoas mais importantes do mundo, na época, filho da filha de Faraó. E esse camarada, ele recusa essa função, esse lugar, essa herança, esse dinheiro, essa fama, tudo. Ele recusa, ele não quer isso. Por que ele não quer? Porque ele quer sofrer pela causa, como diz em Hebreus, de Cristo, pela causa do povo de Israel. Ele é alguém tão dedicado que ele mata um egípcio para poder proteger o seu povo. Ele tem que fugir por conta disso. Então, imagina você substituir alguém tão entregue, uma pessoa que diz que era uma das mais mansas da face da terra, era um grande líder, manso, tinha muito cuidado no falar e tinha muita dificuldade no falar também. Mas era uma pessoa admirada, uma pessoa tanto que tem que enterrá-lo num lugar que ninguém sabe. Fala para o judeu sobre Moisés. Então, imagina, agora Josué tem, primeiro, o luto, Moisés está morto. Segundo, você será aquele que Deus separou para substituí-lo. Gente, Josué devia estar desesperado. Tanto que a gente vai ver todas essas afirmações. A Bíblia se repetindo uma frase, destacando isso. Seja forte, seja corajoso. Olha, Deus está com você, eu vou te usar, mas só lembre de uma coisa, seja forte, seja corajoso. Eu acho interessante no versículo 9, quando diz para ele, não se apavore. Porque, meu irmão, uma coisa é certa, se você não buscar em Deus a sua força, você se apavora. Porque uma vez que você se entrega ao Senhor, que você diz, eu quero servir ao Senhor, você vai receber demandas difíceis. Essa semana eu vi uma pessoa dizer isso, meu Deus, eu vou ter que falar de novo, meu Deus, eu vou ter que ajudar de novo, meu Deus, eu vou ter que aconselhar de novo, eu já não aguento. Porque é muito difícil estar nesse lugar, porque às vezes você vai ser alguém que vai ser até mal visto, porque você não vai falar o que agrada, você vai falar o que a pessoa precisa ouvir. E muitos vão te olhar como olhavam muitos profetas.
Lá vem esse profeta que só profetiza coisa ruim. Como disse para o povo de Deus, para os cristãos, lá vem aqueles que causam transtorno à nação. Imagina você ter essa fama, lá vem os causadores de transtorno, lá vem os problemáticos, lá vem os estraga-festa, porque nós estamos festejando que o cativeiro é 2 anos só, e eles vêm nos anunciar que o cativeiro é 70 anos. É melhor ouvir que é 2 ou é melhor ouvir que é 70? Claro que é melhor ouvir que é 2. Então o profeta, ele tem essa função. E muitas vezes é horrível estar nesse lugar. Então muitas vezes a gente se apavora. Você recebe uma pessoa, essa semana alguém liga, uma mãe, e não é só daqui da igreja, de fora. Pastor, o que eu faço? Estou sofrendo, aconteceu isso, o que eu faço? E você fica do outro lado, quem sou eu para te responder? E Deus diz, fala, ministra, ensina, acalme, encoraje. Isso não é só para o pastor aqui, é para você também. Uma vez que você diz, eu quero fazer a obra, Deus vai usar a tua casa como hospital. Vai usar você como uma referência. E muitas vezes isso nos apavora, a vontade que a gente tem. E muitos fazem isso, se esconder. A obra sofre, irmãos. Escute o que eu vou falar. A obra sofre por pessoas que têm se escondido porque ficaram apavorados. Porque as suas dores se tornaram maiores. E elas colocaram as suas dores em primeiro lugar. E elas não sabem que quando elas ajudam alguém que está com dor, alguém que está sofrendo, a sua dor é tratada. Mas se deixar, a gente se apavora. Mas não, se deixar, foi assim, não, pastor, não, pastor, não tem como, pastor. Mas aí o que ele falou? Eu vou. É difícil? É. Eu vejo Suelen, Luiz, pessoal do louvor, Vani. É difícil, porque tudo vem em cima, tudo fica em cima, tudo é complicado, tudo é complexo. Você tem seus sentimentos, você tem tudo, e você tem que ministrar, você tem que falar, é muito difícil. A maioria se apavora e sabe o que faz? Vou me esconder. Vou viver para as minhas dores. Vou viver para mim. Aí ainda vai receber o conselho e alguém, olha, não, pense em você. Pense em você. E a Bíblia diz, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Muitas vezes, a gente vai perdendo a vida pela obra. A gente vai sofrendo pela obra. Mas aí que a gente encontra a vida. Quando a gente quer se preservar e se está isento de tudo, a gente só vai perdendo, a gente só vai definhando. Hoje o Senhor está te chamando e me chamando nesse mês de dezembro, último mês do ano, para nos perguntar o que foi que os sentimentos fizeram com você. Josué tinha tudo para dizer, eu quero viver meu luto. Josué tinha tudo para dizer, eu não sou capaz. Josué tinha tudo para dizer, poxa, não tem como. E Deus foi falando com ele muita coisa. E eu fiquei olhando isso. Ele vai dizer, olha, prepare o povo para atravessar o Jordão, versículo 2, e entrar na terra que eu estou dando aos israelitas. Ele afirma, Deus está falando, eu vou entregar a terra. Deus está falando, como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés, eu darei a vocês. Ele afirma o que falou para Moisés, para Josué. E ele continua, versículo 4, seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Olha só que coisa, gente, no versículo 5, olha o que ele diz, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Olha uma afirmação, quem está dizendo é o próprio Deus. Ninguém vai conseguir resistir você, Josué. Imagina isso. Pronto, resolveu o problema. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Assim como estive com Moisés, estarei com você um pouco menos, mas estarei. Não! Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Essa é a promessa. Todos os dias. Nunca o deixarei. Olha a promessa, nunca vou te deixar, Josué. Nunca o abandonarei, eu não abandono meus filhos.
Olha a promessa. Aí eu penso comigo, gente, onde você botar a planta do pé é teu, eu estarei com você, assim como eu fui com Moisés, serei com você. Gente, acabou, não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada, mas sabe o que acontece? Precisa, sabe por quê? Porque nossos sentimentos, eles insistem em nos travar, eles insistem a nos amedrontar, eles nos insistem em nos apavorar. Deus falou isso tudo, mas sabia que o coração dele continuava com medo. Tem uma passagem do próprio Moisés, quando Deus chama Moisés e começa a falar que eu vou te usar e tal, eu tenho a língua pesada, ninguém sabe se era gagueira, ninguém sabe se era uma timidez, ninguém sabe o que era que Moisés tinha, ele tinha um problema na comunicação. E ele vai dizer, não, eu não tenho condição. E aí Deus fala assim, não, mas eu vou te usar, é você mesmo, não estou enrolado não, é você que eu separei. Sua irmã, quando colocou você naquele rio, para você sobreviver àquela matança das crianças, não foi em vão, não, eu e que toquei na tua irmã para fazer aquilo, porque eu quero te levantar para libertar o meu povo. O que você tem na mão? Uma vara, joga no chão, se transforma numa cobra, e começa a fazer uma porção de prova de que ele era Deus. Coloca a tua mão no peito, tira, você está leproso, cria uma lepra instantânea em Moisés. Coloca de novo, eu limpo, limpou instantaneamente Moisés. Imagina, a pele normal se torna leprosa, fedendo, ferida, e num outro instante coloca a mão, está limpa novamente. E aí diz, está vendo? Eu sou com você, eu vou te usar, não diga que você não é capaz. Aí Moisés diz, Senhor, mesmo depois disso tudo, eu continuo com medo. Nós somos assim. Ele falou tudo isso para Josué, mas dentro de Josué o medo persistia. E aí que ele começa, versículo 6, seja forte e corajoso. Você está com medo, meu irmão, nessa manhã. Você chegou até esse mês, você tem se escondido, você tem deixado os sentimentos te dominar, a tristeza te dominar, os seus sentimentos mais profundos te dominar, o seu medo, o seu luto te dominar. Ele está dizendo para você hoje, depois de te confirmar que ele é teu Deus, de que ele está com você, ele está dizendo, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Ah, mas eu ainda continuo com medo. Eu ainda, mesmo ouvindo isso tudo, que há um juramento, que tudo está acontecendo para se cumprir o que eu prometi, eu continuo com medo. E ele vai dizer, versículo 7, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Aí ele vai dizer, não deixe de falar dela, cumpra fielmente tudo, porque você vai ser bem-sucedido. Depois disso tudo, depois de dar toda a receita, depois de confirmar que ele estava com ele, o coração de Josué continuava com medo. Nós somos assim. E ele tem que terminar essa parte dizendo, não fui eu que te chamei, não fui eu que te ordenei. E ele diz para nós aqui, não fui eu que te chamei, não fui eu que te ordenei. Ele nos lembra de quem nós somos, a quem nós pertencemos. Seja forte e corajoso. Não se apavore. Tem horas que vem um pavor, de fato. Vem o medo. Mas ele está dizendo para você, não se apavore. Eu vou levantar pessoas nesse próximo ano aqui. E quando você souber o que eu vou fazer, se eu te mostrasse o que eu vou fazer através de você, você sairia daqui apavorado. Porque assim que eu me sentia, quando Deus começava a me mostrar o que Ele ia fazer através da minha vida, eu ficava apavorado, porque quando eu olhava para o meu presente, eu via medo, eu via timidez, eu via incapacidade, eu via traumas, eu via várias dores. E Ele me mostrava, eu dizia assim, meu Deus, um medo vinha, um temor vinha, e um pavor vinha. Ele está dizendo para você, não se apavore. Quando eu te falar, quando eu te mandar, você vai vir uma sensação de pavor, de pânico. Ele está dizendo, não se apavore. Nem com isso desanime. Porque muitas vezes o pavor leva o desânimo.
O medo, o sentimento, leva o desânimo. E não tem jeito. Desânimo é algo que trava. Ninguém desanimado faz nada bom. Ninguém desanimado faz nada coerente. Nós vimos uma seleção ser eliminada, não porque estavam com dificuldade, não, pela desunião, pelo desânimo do grupo, a ponto de quando foram eliminados, muitos jogadores não queriam ir junto dos outros. Eu não lembro qual o país, quem lembra? Bélgica, né? Teve jogador que fretou, ou que comprou passagem por conta própria, porque não suportava voltar com os companheiros. Jogavam com desânimo, briga dentro do vestiário, jogava, não dá certo. Quem está desanimado, quem não está assim envolvido, não faz algo que preste. É preciso ânimo, por isso que ele repete tantas vezes, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, em nome de Jesus, olha, eu vou revelar para você mais uma vez um dos meus maiores medos na minha vida. E talvez seja o seu, se você tem temor. É eu não cumprir o que é para eu cumprir. É o que diz a Igreja Nova Vida da Alcântara, no pastor que fez essa canção e hoje está com o Senhor. Que não passe de nós o teu espírito. Tudo que foi dito a nós venha a se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração e vá avante. Venha sobre nós e cumpra em nós o teu querer. Sabe, não tem coisa pior do que isso. Você tem uma função e você não poder cumprir sua função. Você não ser alguém apto, você não ser alguém disposto, você não ser alguém que diz, eis-me aqui. E a obra sofre pela tua ausência. Pessoas sofrem pela sua inércia, pelo seu calar, por seu parar. Você é uma potência, imagina isso, uma potência parada. Tudo que diz respeito a você, deixa o Senhor levantar, deixa o Senhor usar. Seja como Moisés, seja como Josué, mesmo em meio ao medo, mesmo em meio ao grande desafio, diga, eis-me aqui, me usa, Senhor. Porque, irmãos, não tem história mais triste de alguém que chega ao fim da sua vida e olha, histórias interrompidas. Um pastor uma vez pregou sobre isso, usando o texto lá de Timóteo, quando Paulo diz para Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, Timóteo. Porque Timóteo estava apavorado, era um garoto novo e com o desafio de pastorear uma igreja. Então Timóteo por um tempo ficou parado. A sua pouca idade era algo que travava ele. As pessoas não o respeitavam, era muito novo. E aí Paulo tem que dizer, Timóteo, desperta o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Timóteo, levanta-se, não deixe que ninguém menospreze a sua pouca idade, não deixe que ninguém menospreze a sua cor de pele, não deixe que ninguém menospreze aonde você nasceu, você ser mulher, você ser homem, você ter um jeito A ou B, não deixe que ninguém menospreze a tua característica, porque a tua característica foi dada por um propósito específico de usar a sua vida de maneira singular. E esse pastor fazia uma comparação com Maradona. Ele dizia, gente, não tem coisa mais frustrante do que você olhar Maradona e você pensar o que ele poderia ter sido. Mas ele foi muita coisa, mas ele poderia ter sido muito mais. Imagina Maradona com uma disciplina do Cristiano Ronaldo. Gente, a gente não vai ter essa dúvida de se Pelé foi melhor ou ele. Nós não teremos mais dúvida. Imagina. Todo mundo olha para Maradona como uma pessoa, uma grande jogador, mas ao mesmo tempo um senso de frustração. É a mesma coisa do Adriano Imperador. Eu amo o Adriano Imperador. Ele parece, às vezes eu vejo o jeito dele, meu irmão, então eu tenho um carinho muito grande por ele. Mas é outra pessoa que a gente ficou assim, vai, no auge, nada fazer com que ele voltasse. Nada fazer com que ele se animasse novamente. E a gente, meu Deus, vai, nada. A gente fica sempre com aquela sensação que faltou, a ponto de alguém pensar que ele volte com 40, mas que ele volte. Tem muita gente espiritualmente vivendo isso.
São uma potência que quando nasceram, os pais faziam um vídeo e diziam, o que esse garoto vai ser? O que essa menina vai ser? Olha como canta, olha como fala, olha o jeito, olha o carinho, olha como ora. Daqui a pouco isso paralisou. Eu tenho uma pessoa que me foi muito importante na minha vida, que eu tenho essa sensação com ela. Essa pessoa ficava, sabe, orientando a gente. Era a época que a nossa família estava morando longe da igreja. Nossa igreja era lá em Niterói. Tinha se mudado para São Gonçalo, a gente tinha muita dificuldade de ir. E essa pessoa foi uma pessoa incrível na nossa vida. Incrível. Ele nos motivava, ele pegava o dinheiro do bolso e falou, toma aqui a passagem para vocês. Vão lá, não deixa de ir para a igreja, não deixa de buscar, vocês são uma referência. Ele toda sexta-feira, esse rapaz muito estudou, sempre estudou muito. Tem várias faculdades, e ele toda sexta-feira, mesmo em meia correria dele de estudo, estava ele lá na nossa casa para cultuar com a gente. Estava ele ali acompanhando a gente. Num momento, algumas coisas aconteceram que paralisou, que ele parou no tempo. Eu fico todo tempo orando pela vida dele, porque eu falava assim, então, quando a gente, naquela época, olhava para ele e falava assim, rapaz, esse garoto vai ser uma potência nas mãos de Deus. Ele vai ser um pastor. Ele não era pastor, não foi ordenado. Ele é uma pessoa incrível, 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 uma amorosa, atenciosa, talentosa. E a gente hoje fica olhando como se algo acontecesse que parasse. Talvez você chegou a dezembro assim, coisas paradas, uma porção de coisa inacabada, uma porção de... Gente, se tem coisa que me deixa em depressão, é achar agenda velha. Achar agenda velha. Não sei se você... Hoje eu não uso mais agenda de papel. Eu usava muito, hoje eu uso mais celular, anotações de celular. Hoje, esse ano, estou querendo voltar à agenda de novo. Porque até escrever, a gente está desaprendendo até escrever. Não sei se você já tentou escrever um texto com caneta. Aí eu estou querendo voltar essa mania de escrever. Já voltei a esboço de papel, que eu nem usava mais de papel. Voltei, não sei o que está acontecendo. Estou ficando mais saudosista lá atrás. Mas uma vez eu achei algumas agendas lá em casa e eu olhava coisas lá de trás, de 5, 6 anos atrás. Eu tenho que organizar tal coisa. Aí eu olhava assim, até hoje eu não fiz. Eu tenho que chamar não sei quem, até hoje eu não chamei. Eu tenho que organizar tal setor, até hoje eu não organizei. Eu tenho que realizar tal coisa, até hoje eu não realizei. Eu comecei a falar assim, gente, o que é isso? Irmãos, o tempo passa muito rápido. E hoje o Senhor está querendo mexer com a gente, usando essa cultura do ano que se inicia agora, que vira o ano. Isso é importante, porque nos leva à reflexão. E hoje Ele está dizendo para você, o que te parou, o que te travou. É medo, você ficou apavorado, é o luto, é a sensação de capacidade, é o pecado. O que tem feito você parar a obra de Deus? Não chegue ao fim da sua vida, da sua carreira, como alguém frustrado. Como aquela enfermeira que lidava com pacientes paliativos e ouvia deles, eu deixei de viver. Eu deixei de viver, eu não fiz o que devia ter feito. Hoje o Senhor está nos dando a oportunidade da gente sair daqui desejosos de servi-lo, mas você só servirá o Senhor de fato e de verdade, se você tiver ânimo. E quando eu digo ânimo, não é dizer que você não vai lutar contra o desânimo. A tua luta contra o desânimo já te faz alguém ativo. Não é a ausência de desânimo, mas é a luta. Alguém que luta, não é alguém que se entrega ao desânimo. Se você simplesmente luta, Deus já te anima. Porque você pode achar que é ausência de desânimo. Isso você nunca vai encontrar. Vai haver sempre dores, vai haver sempre tentativa de te colocar para trás. Mas se você se levanta, se você começa a declarar, se você seja forte e corajoso, tem de bom ânimo, eu vou te usar, eu vou te levantar, eu vou abrir tua boca, eu vou te dar talentos. Eu tenho pressa na vida de muitas pessoas e através de você, você vai tocar nessas vidas. E eu termino dizendo 3 coisas, 3 posturas para a gente tomar hoje. Não é tomar dia 31, é hoje. 3 atitudes, que a gente poderia falar várias, mas eu coloquei 3 aqui, para a gente pensar.
para nos ajudar contra o desânimo. Primeira, ter uma vida de oração. Você só vai vencer ou lutar contra o desânimo se você tiver uma vida de oração. E é difícil. Oração individual, sozinho. Oração com sua esposa e seu marido, importante também. Oração coletiva. Nós temos um culto toda terça-feira aqui, 7h30. Nós vamos começar a mudar isso, em nome de Jesus. Vamos começar a mudar isso. Isso desde quando eu era garoto já dizia. Igreja que não ora, não cresce, não avança, não luta contra o pecado. Nós temos que mudar isso. Irmãos, nós estamos numa santa ceia, está sendo transmitida, mas não tem problema. Nós temos aqui a oportunidade de falar o que a gente precisa falar. Tem coisas travadas em nós. Tem pessoas que nunca frequentaram um culto de quinta-feira. Pessoas que nunca vieram no culto de oração. Isso é inadmissível. Como que você é membro, como você diz que a sua igreja é essa, como você se diz chamado por Deus, e há coisas que você não experimentou na sua própria igreja. É como se você estivesse numa sala com uma mesa farta e você pudesse provar de tudo e você prova só uma parte. Deus está querendo mexer com a gente. Eu sei que nem todos ouvirão, mas se alguém ouvir já está bom. Comece a mudar isso. Comece a tirar essa rotina que não muda da sua vida, porque talvez na quinta-feira você ouvirá algo que vai te levantar. Talvez na terça-feira você vai ouvir uma oração, você vai pedir oração, ou você vai chegar aqui dizendo assim: eu não tenho condições de orar, eu vou me ajoelhar aqui e impor as mãos sobre a minha vida. Os irmãos da oração, a mesma coisa, eles têm buscado isso, eles têm vindo de anos e anos disso. Deus vai começar a dar estratégia para eles, para receber você. Muitas vezes eles vão mudar todo o script da oração por uma vida. Eles estarão abertos a isso, e Deus se fará revelar. Mas para isso, nós temos que buscar. Nós temos que buscar, vivenciar coisas. A gente sempre viaja para a Bahia porque fica mais barato. Para mim fica muito mais barato. Se eu for alugar uma casa em Cabo Frio, em algum lugar, é caríssimo, irmãos. Caríssimo. Vou acabar passando uma semana e voltando para a minha rotina. Eu vou para a Bahia porque é mais barato. Meus pais têm casa lá, eu alugo uma casa no local e fico na casa do meu pai e fico ali. Mas o que a gente experimentou dessa última viagem? Vivemos coisas novas. Nós ficamos no mesmo local, na mesma ilha, e a gente não conhecia as praias. Aí a gente era sempre essa coisa do rio, né? Um medo que a gente tem. Aí alguém diz: ó, nessa trilha aqui, se vocês forem, vocês vão chegar numa praia deserta, paradisíaca. Vocês vão chegar lá, tem aí o quadriciclo que leva, mas é R$30 por pessoa. Aí o pai, 5 cabeça, opa, vamos andando. Mas até então, o que a gente fazia? Ah, não, vou não. Vamos ficar aqui, a gente ficava sempre na mesma praia. Às vezes a maré baixa, água pegando só aqui. Aí vou tentar mergulhar, pum, dar a cabeça na areia. Ah, tá legal, né? Tá legal aqui. Estava horrível, com a maré baixa. Porque não tinha coragem de fazer uma trilha, que não tinha coragem de desbravar o lugar. Daqui a pouco comecei a perguntar, via as pessoas indo, aí eu olhava assim, pô, pessoal corajoso. E eu vendo o pessoal indo, turista de fora, italiano, tudo indo, não sabia nem se comunicar, mas ia lá e eu ficava olhando assim, estranho, com medo. Essa trilha aqui, sei lá, sequestrado, não sei o quê. Aí eu falei: esse ano não, vamos embora. Gente, eu, Milena, Mariana, Elisângela e meu genro, vamos embora, bota aí. Nos primeiros dias foi horrível, que a gente, por vergonha de perguntar direito, a gente foi por um caminho que era terra fofa. Um sol, a gente andava, parecia que você andava, dava um passo, mas já 2 para trás. Aí a gente, meu Deus, mas vamos embora. Gente, chegamos lá acabado. Aí já encontrei uma praia maravilhosa. Gente, o que é isso aqui? A gente ali, ninguém na praia, coisa maravilhosa. Aí a gente, amanhã a gente vai mais um pouco. Daqui a pouco, eu vim falar que tem um caminho por não sei aonde que é melhor. A gente estava sofrendo à toa, gente. Um caminho maravilhoso, que a gente não tinha aquela areia fofa. Chegamos num lugar melhor ainda. Agora vamos andar. Nós fizemos e conhecemos praias que as pessoas só conhecem através de lancha,
paga R$100 por pessoa, agora está 150. A gente conseguiu acessar essas praias a pé. Começamos a ver coisas, ou seja, você fica, domingo é dia de culto. E olhe lá. Quinta-feira não posso, que não sei o quê. Terça-feira não, que eu chego em casa daquela... Gente, Deus está chamando a gente para ver coisas novas. Ano que vem, Francisco, a gente vai pegar firme. Francisco gosta de culto no lar igual a mim. Ronaldo, vamos voltar. Patrícia estava me lembrando da gente fazendo culto nos lares. Gente, não tinha tempo ruim para a gente. O colega de Márcio está com depressão e não sei o quê, está quase se separando. Mora onde? No Marambaia. Ai, meu Deus, vamos embora. Tem Kombi? Não tem. Vamos de ônibus. A gente ia lá para o Marambaia. Agora não sei quem. Gente ia lá, chegava lá, irmãos, coisa incrível. A gente na sala, o violão, coisa simples. Daqui a pouco o demônio se manifestava e a gente repreendia. E a pessoa, semana que vem volta, a gente voltava, a casa já estava cheia, e demônio, e repreende, e sai libertação, e tira as... você que tem que tirar, não é a gente que vai meter a mão. Isso aqui tudo está impregnado de demônio. A pessoa ia lá, pegava algumas coisas, botava, eu autorizo vocês a jogarem fora. E a pessoa ia sendo liberta, famílias iam sendo transformadas, e a gente ia não sei aonde, ia não sei aonde, ia não sei aonde. Rapaz, a gente parou. A pandemia fez, parou. Eita, na hora de retomar, e é lá que a Amanda vai pregar, é lá que Lorena vai pregar, é lá que Alex vai pregar, é lá que cada um vai pregar, e nós vamos começar a ver, essa pessoa tem jeito, é alguém lá que alguém vai cantar. Sabe quem canta aqui nas terça-feira? Cláudia e Eliane. São os cantores. E é assim que a gente vai descobrindo, é assim que a gente vai se deixando usar por Deus, e é assim que Deus vai trabalhando. Igreja, nós fomos chamados para trabalhar. Uma vez Deus me acordou de madrugada com minha mãe falando de profecia, e a palavra dele era única: reúne a família inteira. A gente chamou a família inteira, minha mãe falando em línguas, dormindo. E a gente, mãe, a senhora está falando em línguas dormindo, está sonhando. Ela, o que aconteceu? Não sei, meu filho, não sei o que aconteceu. Eu só estava dormindo. Vamos fazer o seguinte, vamos ajoelhar e vamos orar. E aí chamamos a família toda, começamos a orar, e Deus falou assim: se não trabalhar, morre. Vocês estão num sono da morte. Ele usou o nosso sono para dizer que a gente estava parado, paralisado, acomodado, prostrado. Ele disse: se não trabalhar, morre. Nós estamos sendo chamados esse ano para ter uma vida de oração. Porque a oração te aproxima desse Deus. Jesus tinha uma vida de oração. Jesus, nos seus momentos de luta, de aflição, ele orava. Ele chamava os seus discípulos mais íntimos: vamos lá, vamos orar comigo. Lá em Mateus 14, 12, nós vamos abrir por causa do tempo, foi quando João Batista morreu. Foi morto, decapitado por Herodes, o primo de Jesus, aquele que foi separado para preparar o caminho dele. Jesus sofreu com aquele luto. E o que ele fez? Ele se retirou para orar. Ele se retirou para o monte, ele se retirou toda vez que ele vivia uma dor. Ele se retirava, é claro que não demorou muito, porque a multidão foi atrás, e ele começou a curar, a ministrar, mas ele, quando era aquele momento de luta, de dor, de sofrimento, ele orava. Porque na oração você encontra conforto, na oração você encontra consolo, na oração você lembra de quem você é pai, de quem você é filho. Na oração você lembra do teu chamado, na oração ele diz: não te enviei eu. Não te enviei eu, seja forte, corajoso, tem bom ânimo. Na oração você se encontra com a tua imagem e com a tua semelhança. Tenha uma vida de oração, está no ônibus, ore, está em casa, ore, porque isso combate muito esse desânimo paralisante. Ore. Jesus no Getsemane orou. E como foi difícil para os discípulos orar no Getsemane. Porque esse ambiente espiritual da luta, da entrega, da paixão, tomou conta de todos os corações. E quando o desânimo vem, rouba
a tua vontade de orar. Eles só dormiam. Jesus falava, orem comigo, eu vou aqui orar e orem aí. Quando Jesus voltou por 3 vezes, eles estavam dormindo. Cuidado, irmãos, com esse sono. Cuidado com essa apatia. Sabe, peça a Deus, Senhor, me desperta. Eu quero clamar, eu quero orar, eu quero profetizar. Eu quero interceder. Eu quero ser boca de Deus. Filipenses 4:6. Para a gente passar para outra, porque a gente não vai demorar, nós vamos almoçar ainda. Ele vai dizer para você hoje aqui, irmãos. Você está lidando com sentimentos, está mal. Ele diz aqui, a gente sabe. Não andem ansiosos por coisa algumas, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça. Olha o que ele diz para você. Apresentem seus pedidos a Deus. E olha o que acontece quando você faz isso. Quando você ora, quando você apresenta, você, em tudo, você não vai avaliar, isso aqui não é para Deus, não, tudo põe para fora. Aí o que acontece? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, o que ela faz? Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A oração é uma ação poderosa para equilibrar sentimentos. Segundo ponto que eu quero falar aqui, para que você se anime, para que você lute contra o desânimo, como crente, como cristão, é meditar na palavra. Meditar na palavra, como ele disse para Josué, como nós lemos, não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, meditar na palavra, de dia e de noite, acordou, quantas vezes isso acontece? Minha esposa ontem vinha aqui para o encontro de mulheres, e ela dizia, ela estava aflita, o que eu vou falar? E ela está na cozinha, daqui a pouco vem uma frase bíblica. O que eu recebi do Senhor, vos ensinei, vos entreguei. Foi a frase que veio na mente dela. O que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Aí ela veio para mim, amor, com o olho cheio d'água, Deus falou comigo, que o que eu vou falar para as mulheres é isso. Aquilo que Paulo falou, o que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Mulheres, o que você tem recebido, o que vocês têm entregado. Medite de dia e de noite, ande no ônibus meditando, pegue um texto de manhã, decore, leia, comece a declarar dentro de casa, comece a profetizar dentro de casa, comece a declarar a palavra, porque a palavra vem contra esse sentimento paralisante chamado desânimo. Teve um livro que foi achado na época do rei Josias. O rei Josias foi reformar o templo, foi ajeitar as coisas de Deus, a casa de Deus. E quando ele mandou aqueles homens lá, por um acaso acharam um livro, o livro da lei. E aquele homem trouxe e começou a dar o relatório. Olha que coisa interessante. Ele falou assim, Josias, olha, nós fizemos tudo o que você mandou, levamos o ouro, preparamos tudo, reformamos, limpamos tudo. E como por um simples comentário disse, e tem uma coisa, sabe o que a gente achou lá? O livro da lei. Gente, dentro do templo, o livro que simbolizava a lei, a palavra de Deus, estava perdido. E ninguém estava nem procurando. Por acaso ele comenta, achamos um livro lá, o livro da lei. Aí, aquele homem foi levado a ler para o rei Josias. Começou a ler o livro. O rei Josias, quando ouviu, caiu em prantos. Rasgou as suas vestes em sinal de luto e disse, ai de nós! Nossos antepassados fizeram tudo errado. É como se aquele livro trouxesse para ele um espelho da sua geração, da sua cidade, do seu país de Israel. E ele visse o quão distante eles estavam daquilo que Deus tinha dito para que eles fizessem. E ele se quebranta, e ele chora, e ele diz, vai lá ao sacerdote e pergunte a ele o que será da nossa vida, porque nós estamos completamente desalinhados com o que a lei está mandando a gente fazer. Aí ele foi lá, e o olha, realmente, a desgraça está vindo, a destruição está vindo porque está tudo contrário, mas mande dizer a esse rei
que se quebrantou, que teve contato com a lei, com a minha palavra, que ele não verá todo o mal que eu tenho para Israel, pelo fato dele ter se quebrantado, dele ter se arrependido. Irmãos, a palavra nos traz de volta a nossa identidade. A gente vai se perdendo e a palavra tem o poder de te lembrar quem você é e de quem você é filho. Medite na palavra de Deus. Terceiro e último. Primeiro, vida de oração. Segundo, a palavra de Deus. Terceiro, comunhão. Você quer lutar contra o desânimo? Não fuja da comunhão. O desânimo nos tira da comunhão. O pecado nos afasta das pessoas. A tristeza tem esse poder, porque quando você está com as pessoas, você, às vezes, sem querer, você é confrontado. Porque a pessoa vai ver o teu rosto, vai dizer que você tem, ela te ama. Quantas vezes a gente quer entrar escondido aqui? Quantas vezes já entrei escondido aqui? Quantas vezes eu quis disfarçar o meu coração triste com um sorriso falso? Mas pessoas sensíveis disseram, o senhor não está bem, pastor. Hoje o senhor não está bem, o que está acontecendo? Tem uma ousadia, irmãos, de quando você perceber isso, seja de quem for, chamar essa pessoa para orar por ela, não para julgá-la. Você não vai usar palavras duras, você vai dizer, Senhor, eu pude perceber algo, posso até estar enganado, mas o Senhor sou no coração do meu irmão, toca no coração dele, levanta o coração dele. Se ele não está triste, se não há nada, não importa, então abençoe mais ainda ele. Mas o Senhor tocou no meu coração para orar por ele. Nós precisamos voltar a ter essa ousadia, porque muitas vezes pessoas conseguiram romper com esse desânimo e chegar até aqui amarradas, e Deus quer te usar para desatar essas amarras, o desânimo, e muitas vezes temos medo de nos colocar com ousadia, com intrepidez. A comunhão tem o poder de nos levantar. Quantas vezes, Ronaldo, a gente entra aqui, quantas vezes a gente entra aqui não querendo estar, e quantas vezes aqui nós somos acordados para a realidade do que Deus tem para a nossa vida. Quando alguém se afasta da comunhão, ele perde isso. Ele perde o contato, ele perde a ministração, ele perde o louvor, ele perde isso. Por isso que a gente fala tanto sobre isso. Meu irmão, por isso que eu digo, aí muita gente, eu fui de manhã, não vou à noite não. Tudo bem, pode até ser que isso seja o correto. Você mora longe, você está cansado, mas meu irmão, rapaz, olha, vou falar uma coisa para você. Eu pegava a bicicleta daqui, ia lá em Niterói, ia muitas vezes para não encontrar minha namorada, porque eu não tinha telefone, não tinha nada disso naquela época. Eu tinha acabado de ir para o colégio, lá no Pôr da Pedra, e tinha escutado só uma frase, não tem água, não tem aula, pronto. Muitas vezes nem entrava mais, já vinha, não tem mesmo, é isso mesmo, e não tinha, aí, não tem, estou indo, pum, ainda queria tomar banho, aí passava em casa, tomava um banho, perfume, chegava a entrar dentro da boca o perfume. Pegava a bicicleta, Niterói. Chegava lá, tomara que ela não tenha aula. Olha só a doideira do cara. Aí ela estudando no colégio velho lá, chamado Colégio Velho. Zuleika Raposo Valadares. Aí eu ficava lá, rapaz, tem aula. Aí eu mandava, Elisana tá aí, tem aula hoje até 10, 11 horas. Meu Deus do céu. Aí parecia coisa de doido. Eu pegava a bicicleta, vou ter que ir embora, vim aqui à toa, mas tá bom. Aí, gente, eu ficava assim, mandando beijo para o nada, para o colégio. Na minha cabeça, a mulher da minha vida está lá dentro. Vinha pedalando, todo apaixonado. Gente, quando a gente está apaixonado, rapaz, de manhã à noite, estou nos dois. Já viu a hora que a gente está chegando aqui dia de domingo, à noite? Já viu a hora que a gente fica enrolando para começar o culto? Isso demonstra a falta de paixão. Porque paixão faz você chegar antes. Vai na Lagoinha. Vai lá na Lagoinha hoje. Faz o seguinte, vai lá na Lagoinha hoje, Niterói. Chega lá às 7 horas para você ver, se você entra. Por que é diferente? Você vai ter motivo para achar que é diferente. É mesmo. Com todo respeito a eles, amo, foram referência para nós. A Igreja Batista Lagoinha de Belo Horizonte ajudou muito. É como a Igreja Renascer em Cristo. Teve muitos problemas, mas, meu irmão, aquela igreja
fez um rebuliço no Brasil, na década de 80, que a gente tem que ter muito respeito. E ajudou a mim, garoto, que queria ouvir rock, que queria ouvir uma coisa diferente, e era proibido porque diziam que era do diabo. Ajudou a gente a continuar buscando a Deus. Ajudou muitos jovens, muita gente que você tem visto até hoje, pastores, não tem como calcular. Deus é misericordioso, irmãos. Aí a gente chega aqui, sabe, falta paixão, falta entrega, falta, sabe, você entender quem você é, por que você está aqui. Vivenciar tudo que você puder. Eu só tenho essa vida, essa é a vida que Deus me deu. A vida da glória, amém, mas na glória não será. Na glória não se casa, nem se dá em casamento. Aí eu vou viver o pior casamento. O que eu conheço de casamento é só nessa vida. E eu vou viver uma desgraça de casamento. Como eu vejo tantos vivendo. Ao invés de estar curtindo, ao invés de estar se amando, está se degradando. Perdendo o tempo. Tudo que eu puder viver é aqui, e eu vou viver com toda a minha entrega. E para que isso aconteça, eu tenho que ter contato com gente. É gente que nos faz gente. Marca uma coisa, nem sabe, tem gente que nem sabe que ontem teve mulheres reunidas aqui. E que riram de chorar. Que colocaram as dores para fora. Que contaram piadas, que contaram histórias. O pessoal disse que minha sogra estava liderando um grupo de mulheres. Ela estava liderando um grupo. Liderando, falando, vai ser assim, que não sei o quê. Era para contar, tipo, uma mentira ou uma verdade. A pessoa tinha que descobrir, outro tinha que descobrir se era mentira ou é verdade. Aí vem a irmã, olha, todo mundo diz que eu uso dentadura, eu não uso. Aí ela vai e tira a dentadura. O que foi, minha irmã? Era para contar e para ver o pessoal saber se era mentira ou é verdade. Não sei mentir, então eu tirei logo. Rapaz, isso são coisas que ficam na memória, Davi. Ninguém tira mais essa lembrança. É um dia que fica para a história. Elas fizeram um trabalho aqui de memória, e trouxeram boneca de 50 anos atrás, pularam, na outra vez, pularam corda, elástico, rapaz, aí fica você em casa, ai, que vida, aí fecha a janela, esse sol, ai, que sol, que dia horrível, ai, que vida horrível. Deus está te chamando para perto de pessoas, para te dizer que você é importante, que a sua vida importa, e você está perdendo momentos incríveis. Quinta-feira eu cheguei aqui mal, sei lá, ansioso. Sentei ali, eu falei, a gente que fez o louvor foi. Aí é pior. Você mal, vou ter que fazer o louvor. Nós não passamos mais de música nada, nenhuma música nova. É as mesmas músicas, Senhor, nós temos que resolver isso. Aí subo, começamos a cantar, meu Deus, que vontade de sumir, que outro venha, Senhor. Me arrebata daqui. E a gente vai cantando, e o Espírito Santo vai, e o Espírito Santo vai, e o Espírito Santo vai. E daqui a pouco você já começa a sentir a presença de Deus. Aí daqui a pouco vem Sheila com a pregação que ela veio, e ela vem falando. Aí você, rapaz, quando acabou o culto, eu queria abraçar todo mundo, eu queria ficar aqui por aqui mesmo. Já teve culto que a gente não queria ir embora, porque a comunhão tem esse poder, irmãos. Você está mal? Não, não estou bem. A minha esposa mandando mensagem para mim, eu não estou bem, não. A minha esposa, aí que você tem que estar com a gente. É exatamente nesse momento que você tem que estar. Deus está nos chamando para a comunhão. Eu termino por causa do horário, não quero te cansar. Só quero ler um salmo, Salmo 73, do verso 2 em diante. É o último tópico. Salmo 73, verso 2. O salmista está dizendo, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Ele está vendo uma crise. Ele está dizendo, estou vendo uma crise, quase escorreguei. O que estava acontecendo? Verso 3, não é versículo, é verso.
pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Ele estava olhando para a vida dele como um servo de Deus e pensando, tem gente que não é servo de Deus, está vivendo melhor do que eu. Não, é como se não vale a pena pagar o preço que eu estou pagando, porque viver para Deus é pagar preço, é carregar a cruz, é negar a nós mesmos, negar a nossa vontade. Aí estava dizendo, não vale a pena. Eu estou vendo gente que não serve a Deus mais feliz do que eu. Essa foi a interpretação que ele estava fazendo. Olha a loucura, gente. Olha como a gente é. Olha o que ele diz no 4. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Olha, a gente faz essa loucura, gente. Quando a gente vai se distanciando, nossa interpretação da vida é toda errada. Rapaz, eles são mais fortes, cara. Até o filho deles são mais bonitos. Você começa a interpretar tudo errado. Aí, versículo 5, estão livres dos fardos de todos. Nisso aí eu até concordo, porque eu vou falar, quem põe a mão no arado tem fardo de que não é seu para carregar. Isso é o que Deus tem para nós. De fato, é verdade. Enquanto o pessoal está vivendo por conta de si mesmo, quando você serve a Deus, Ele vai te colocar sobre você responsabilidades que não são tuas para você cuidar. Mas beleza, aí eles não têm nada, eles não têm sofrimento. Versículo, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. Aí já é uma interpretação totalmente errada, totalmente distorcida, porque o sol nasce para todos. Mas olha só como nós podemos nos perder, como nossa interpretação pode ficar prejudicada pela falta do contato com a realidade. Por isso que há uma carta que Paulo diz para a igreja, ei, há outros irmãos do mundo que estão passando pelas mesmas provas que vocês. O que Paulo estava dizendo? Não se sintam o pior dos piores. Não pense que o problema é só na tua casa. Não pense que é só não. Tem gente passando pela mesma luta que você está passando. Você não é alguém marcado. Quando você tem contato com outros, você se lembra que você é como o outro. Aí, quando isso inverte na vida do salmista? Em que momento se inverte? Lá no verso 17. Depois você vai ler o salmo em casa, mas aí, para a gente adiantar. Ele está com essa ideia aí, verso 17. Como que isso virou? Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Tem loucuras que vêm na nossa cabeça? Tem. Tem pensamentos equivocados que vêm na nossa mente? Tem. Nos sentimos amaldiçoados algumas vezes? Sentimos. Nos sentimos diferentes, marcados? Sim. Quando isso sai, quando a gente entra na presença de Deus e dos nossos irmãos, e alguém diz para você, ei, eu tenho uma obra na tua vida, você é alguém que eu separei para a minha obra, ficha cai, aí eu entendi, até que eu entrei no santuário de Deus. Você pode ficar de pé, meus irmãos? Francisco vai me ajudar aqui. Hebreus 10, 23, diz o seguinte, olha o que ele diz para você, igreja, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Olha o que ele diz no versículo 24. E consideremos uns aos outros. Consideremos uns aos outros. Para quê? Olha que coisa maravilhosa. Nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Você tem que considerar um ao outro para que a gente se incentive. Magda, eu incentivando Magda e Magda me incentivando. Gente, um incentivando eu, incentivando o Carlos, e Carlos me incentivando a boas obras. Eu incentivando o irmão José me incentivando, pastor. Ei, pastor, como ele me liga para dizer, pastor, eu tentei te ligar porque era o dia da família, eu queria dizer o quanto a sua família é importante para mim. É assim, é um incentivando o outro. Ele continua, versículo 25.
não deixando de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Tinha gente fazendo isso. Não deixa, irmão. Está trabalhando. Ei, tem pessoas que trabalham embarcado, mas são mais presentes nessa igreja do que você que mora aqui pertinho. Não é uma questão de presença, é uma questão de discernimento. É uma questão de envolvimento. É uma questão de como uma vez chega a Denise lá em casa, uma segunda-feira. Pastor, esse mês, dia 10 caiu, já está ruim, né? E eu fiquei lá em casa pensando, será que não tem alguma conta na igreja que vai pagar no dia 10 e a gente não, por causa da data do pagamento, não bateu direito, não foi ser boa e está faltando alguma coisa para pagar a conta de luz ou outra conta? E então eu vim aqui, pastor, trazer a minha oferta, minha contribuição, meu dízimo, seja como for. Eu queria que você orasse por mim, eu orei com ela. Ou seja, a pessoa está ali, mas está ligada. A pessoa está ali, mas está envolvida. Ronaldo, como que está as contas? Como que está as entradas? Como que é? Eu quero entender isso. Está difícil, está fácil? Como que está a passada das cadeiras? Sabe, eu sei que tem muita gente que vive isso, mas tem muitos tantos que não. Eu faço parte, eu sou parte. Não é, deu um problema ali na igreja. Não, deu um problema na minha casa. Eu sou parte, eu sou igreja. Essa casa é minha também. Eu sou importante nesse processo todo. Não é façam, não é vai. Eu também vou, eu também estou envolvido. Talvez não possa estar na cozinha agora, preparando almoço. Talvez eu não possa. Alexandre está ali, ainda vivendo o luto, mas está lá. Está lá, está lá. Por quê? Para que nós possamos estar aqui. Professores estão lá para que os pais possam estar aqui. É assim que as coisas vão sendo desenvolvidas. E eu tenho que ter um mínimo de compromisso de chegar para um professor e dizer: olha, meu filho chegou em casa falando da tua aula. Eu queria orar por você e agradecer. Olha, agradecer porque você se preocupa com meu filho. Eu queria, Francisco, dizer que o louvor foi uma bênção, Francisco. Poxa, que louvor! Isso é o mínimo que a gente faz. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos o quê? Eu estou falando besteira? Não, olha aqui, encorajar-nos uns aos outros. Eu estou mandando mensagem para a gente aberta, irmãos. Vamos fazer isso, não é só eu não, todos nós. Fulano, cadê você? Cadê você, fulano? Cadê você? A igreja não é a mesma sem você. Encorajem uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Está se aproximando o dia, sempre estará. Se não for a volta do Senhor, será o Senhor nos chamando. Essa semana Maurício passou mal. Pela misericórdia, Maurício está com a gente. Poderia não estar. E assim é. Assim é. Quando você perde isso, acontece o que está acontecendo aqui no versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Gente, esse texto é um dos textos mais difíceis da Bíblia, mais pesados da Bíblia. Mas é como se quando a gente se distancia, a gente fica sem disciplina, a gente fica sem correção. E quando a gente fica sem correção, não resta mais nada a ser feito. É como se invalidasse o sacrifício de Jesus na cruz. Não deixe de congregar. Eu queria, antes da gente cear, porque para alguns será a última ceia desse ano, eu queria que a gente pensasse nisso. Se você não pedir ao Espírito Santo para que algo aconteça, tudo vai permanecer da mesma forma. Para que algo aconteça, é preciso haver uma entrega, um clamor. Posso te revelar algo aqui?
tenho visto pessoas tão dopadas, não por remédios, por nada não, espiritualmente, que eu tenho falado para elas: ei, cadê você? Ei, o que está acontecendo? A pessoa, pasmem, diz tudo, realmente, isso eu tenho que fazer. Ela sabe tudo que ela está deixando de fazer, e simplesmente ela vai para casa e continua vivendo o mesmo ciclo. Hoje o Senhor está aqui para aqueles que querem que essa mente seja restaurada agora. Mas eu sei que isso é espiritual. E eu peço ao Espírito Santo de Deus nesse momento que haja uma libertação dessa postura passiva, insossa, sem vida, sem ação, para uma postura ativa, prestativa, atuante, de entrega, de labuta, de deixa comigo também, de vamos dividir o peso, de estamos juntos, a obra é de todos nós, vamos fazer a obra acontecer, em nome de Jesus. Agora nessa manhã, eu clamo por aqueles que estão se sentindo cansados. Primeira oração é de honra aqui. Eu quero orar por aqueles que estão cansados pela ausência daqueles que deveriam dividir o peso. Você tem se sentido cansado porque você é sozinho para uma coisa maior do que você pode fazer. E você só tem sido sozinho porque outros têm se negado a te ajudar. Nesse momento, o Senhor está dizendo para você que Ele vê o que você está fazendo. E Ele profetiza que nessa manhã outras pessoas serão levantadas para estar do teu lado. Muitas delas irão ultrapassar o que você está fazendo, porque assim é que nós pensamos. E agora eu quero orar por todos nós, Senhor. Cuida do nosso coração, Senhor. O medo, o desânimo, a apatia, o apavoramento, o luto, a dor, a insônia, a pressão alta, tantas coisas que tem nos prendido, fobias, medos, sentimentos que nos colocam para baixo, Senhor. Nessa manhã, Senhor, trabalhe em nós, trabalhe em nosso coração, nos liberta, Senhor, nos chama, Senhor. Não te enviei eu. O Senhor está dizendo para você nessa manhã: não te enviei eu te enviei. Seja forte, seja corajoso. Somente seja forte e corajoso. Assim como fui com Moisés, eu serei com você. Não te desampararei, não te abandonarei, diz o Senhor. Deixa o Senhor encher você, deixa o Senhor te encher. Ele te encoraja, Ele te chama, Ele te usa. Você vai viver um ano diferente, eu creio, em nome de Jesus. Você pode sentar assim, orando, sente